Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. De fato, este é o 8º programa da série de 8, onde, de forma específica e distinta, nós descrevemos energias que são suas devido à mudança. E essas energias frequentemente são vistas como ferramentas, muitas vezes como presentes, que são necessários para você ir adiante nesta nova energia. Nós falamos sobre a mudança em geral, mas nós identificamos especificamente como a consciência em evolução do ser humano. E essa evolução normalmente vem na vida das velhas almas, aqueles que têm estado no planeta muitas vezes, aqueles que estiveram no planeta por várias vezes. Nós já dissemos isso antes. Toda a ideia de encarnações de vidas passadas se trata, poderíamos dizer, de uma escola de vida na Terra. Porque vocês vivem vidas curtas, ao invés de vocês estarem aqui por milhares de anos, indo para diferentes classes e aprender, vocês recomeçam. Mas cada vez que vocês vêm, meus queridos, há uma lembrança no acástico do DNA que é mantido. Este acástico é mantido em vários lugares na Terra. É uma parte importante da energia do planeta, o seu conhecimento, o que você aprendeu. E você retorna. Mesmo como um pequeno bebê, mesmo como alguém que ainda está no útero, você retorna, você pega aquilo que aprendeu e continua. Então, a velha alma é um compêndio, é uma combinação de tudo que foi aprendido em algum nível, vida após vida após vida. E aqui está você, em uma situação durante esta mudança, pronto agora para ir adiante, em um outro estado evoluído. O que nós estamos dizendo a vocês é que há ferramentas e presentes que você deveria ter, que irão então realçar essa energia evolucionária. Alguma destas 8 sobre as quais falamos, e 8 que é a parte de um número muito maior, alguma dessas 8 sobre as quais falamos, vocês já têm. E eu estou consciente disto. Haverá indivíduos para quem isto será uma revisão. E mesmo quando chegarmos no círculo dos 12, isto foi entregue a vocês por um seu eu maior, o seu eu superior. Você dirá bem, eu acho que eu já passei por isto. E é verdade. E então haverá aqueles que ouvem este programa que não tem nenhuma dessas coisas. Nós já falamos sobre este princípio anteriormente. Nem todos os seres humanos são iguais. Vocês aprendem em níveis diferentes. Muitos de vocês têm estado aqui por muito mais tempo do que os outros. Há alguns aqui muito especiais e vocês são jovens. E mesmo que vocês tenham os atributos de uma velha alma, vocês apenas têm estado aqui algumas vezes. No entanto, vocês ainda estão despertando para uma verdade maior. Isto em si mesmo é parte da nova energia. Uma aceleração, um despertar daqueles que não têm estado aqui nem de perto por tanto tempo, quanto as velhas almas que também estão participando. Esta nova energia está permitindo que estes despertem, aqueles que têm estado aqui algumas poucas vezes, e agora eu me volto para eles. Há muitas coisas aqui para vocês aprenderem, sentirem. Vá devagar. Mas em tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz, procure pelo amor. Eu quero que você procure pelo amor, pois este é o teste. Está correto, não é correto? Se alguém dá a você uma lista de coisas que você tem que fazer, procure pelo amor. Aquilo parece correto ou não. Aquele que eu darei hoje, alguns de vocês já conquistaram, a maioria não. É um dos básicos. E eu esperei até o número 8. Nessa canalização, eu gostaria de dar a vocês os atributos do 8º de formas que vocês nunca ouviram antes. Vocês olham para o número e ele tem uma energia. Nós chamamos a isso de numerologia, mas há muitas formas de numerologia. Há muitas fórmulas dentro da numerologia. Eu dei a vocês algumas das formas básicas e significadas em energias, que vêm dos significados tibetanos antigos, mas há muito mais. Então vamos falar sobre o 8, pois este é o 8º programa. Esta é a 8ª ferramenta presente. O 8 é um número muito, muito especial, porque há tantos que querem fazê-lo significar outras coisas. Há aquilo que talvez você não compreenda, é que todos os sistemas estão corretos.
Não há um que está correto e um que não está, porque todos os significados, de alguma forma, estão interrelacionados uns com os outros. Agora, este é um sentimento muito interdimensional. Ao invés de ter uma linearidade de uma coisa sendo verdadeira e tudo mais sendo errado. O que os humanos adoram observar e absorver como suas verdades. Imagine isto, o 8. Como ele se parece? Haverá aqueles que irão para aquilo que ele se parece, antes de quererem saber sobre a energia, e tudo bem, porque ainda tem um significado para eles. O 8 parece como uma ampulheta, a passagem do tempo. Então alguns verão o 8 como uma indicação do tempo que está passando. E o que fazer com aquele tempo? Isto é válido. O tempo está passando, é um novo tempo. É um tempo para vocês aprenderem o que o 8 significa. Há outros que colocarão o 8 de lado. O 8 então se torna um loop infinito. E eles dirão bem, o 8 significa o infinito ou a infinidade do tempo, sem começo e sem fim. Está sempre em um círculo e é o infinito. É um bom significado para o 8. Na numerologia tibetana, o 8 permanece erguido, forte, como sendo a abundância. Mas é a abundância do que quer que for que você esteja trabalhando. A abundância do amor, a abundância da sabedoria, a abundância de experiências na Terra, que te permitem fazer esse mesmo estudo, ou que faz querer fazer esse estudo. Então, vocês têm um número muito atemporal, que está tentando contar a você sobre a abundância de algo. Então, eu agora o identificarei, de forma que você compreenda o que é esse 8º princípio. E aqui está, como afirmado, triunfo sobre a preocupação. Você sabia que isso estava vindo, não é? Agora, o que é preocupar-se? Há aqueles que dirão bem, nós já abordamos isso realmente é medo. Cryon, você já abordou o medo. A preocupação não é o medo. Preocupação é uma ação. O medo não é uma ação. A preocupação é o ser humano concentrando-se em coisas negativas. Colocado de forma muito direta, não é? É o ser humano concentrando-se em coisas negativas. Agora, especificamente, e aqui está onde entra a ampulheta com o 8. Você se preocupa com o que está vindo. Muito poucos de vocês se preocupam com o agora, porque vocês estão nele, e não há nada para se preocupar, porque tudo que está acontecendo no agora. Então, vocês tendem a se preocupar com aquilo que está vindo, e isso tem a ver com o tempo. E se você pudesse ter um completo triunfo completo sobre a preocupação, de forma que não haveria nenhum pensamento a respeito do que eu farei quando aquilo acontecer, ou como será aquilo, o que eles dirão, o que acontecerá quando isso ou quando aquilo. Há tantas coisas com as quais se preocupar, não é? Na verdade, eu aposto que qualquer um de vocês poderia fazer uma lista agora mesmo daquilo com o que se preocupar. Alguns humanos não apenas fazem aquela lista, eles passam por ela todos os dias. Você sabe o que você faz? Muda a sua química. Muda a sua química. Se você quer se concentrar naquilo que poderia acontecer com você e se preocupar com tudo o que poderia, isso muda a sua química. Não apenas isso, meus queridos. Eu darei a vocês a maior de todas. Quando você se preocupa, seu corpo vê você se preocupar e pensa que este é o modo com o qual você está mais confortável. O corpo quer cooperar com a sua consciência. Quando ele coopera com uma consciência preocupada, muda sua química para cooperar com a preocupação. Se você está preocupado com uma doença, a doença virá ver você. O que você acha disso? Se você se preocupa com os piores tipos de coisa que poderia acontecer, elas são as coisas que frequentemente acontecem. Eu gostaria de dar a vocês triunfos sobre a preocupação. Eu gostaria de discutir isso ainda mais no ciclo dos 12 esta noite. Mas esta é uma ferramenta, triunfos sobre a preocupação, que mudará a forma como a sua vida se desenvolve. Se você é alguém que se preocupa, meus queridos, e vocês sabem quem são, é necessário este presente, esta ferramenta, para você ter triunfos sobre isso, vitórias sobre isso, de forma que não seja a primeira coisa que acontece com você. Quando você pensa sobre uma situação, se torna a última. E a primeira
Em vez disso, é uma reformulação daquilo que acontecerá, ao invés de uma preocupação, uma afirmação, algo positivo. Mesmo que você precise enganar a si mesmo, suas células todos os dias por um tempo. Quando você se pega preocupado e diz não, em vez disso eu afirmo a melhor coisa, a coisa mais benevolente, não a pior coisa. É um difícil, nós esperamos até o final talvez, para o mais difícil. Mas é por isto, meus queridos, vocês poderão, se quiserem, dar permissão para este presente em sua vida, o fim da preocupação. Haverá aqueles ouvindo esta canalização que não estarão ouvindo ao Círculo dos 12, e eu digo a você agora mesmo, que se você afirma que você já terminou com isso, seu corpo ouvirá, concordará e você estará a caminho para reformular a preocupação para afirmações positivas, para coisas que funcionarão para sua química e não serão contra ela, para uma vida mais longa, porque você escolheu este caminho. Eu sou Cryon e amo todos vocês. E assim é.